Lição 11. Deuteronômio em escritos posteriores. Sábado, 4 de dezembro. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10, 15. Uma das coisas fascinantes sobre a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, é a frequência com que se refere ou alude a si mesma, isto é, escritores posteriores do Antigo Testamento referem-se aos anteriores. Os que escrevem depois usam os escritos dos que escreveram antes para apresentar seu ponto de vista. O Salmo 81, por exemplo, volta ao livro de Êxodo e quase cita literalmente a introdução aos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Em todo o Antigo Testamento, Gênesis é mencionado, especialmente o relato da criação, como no exemplo: olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Muitas vezes, escritores posteriores do Antigo Testamento, como os profetas, se referiram ao livro de Deuteronômio, o qual desempenhou papel central na vivência da aliança no começo da história de Israel. Nesta semana, o foco do estudo será a maneira pela qual o livro foi usado por escritores posteriores. Que partes de Deuteronômio eles usaram e que pontos defendiam que são relevantes no presente? Domingo, 5 de dezembro. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10, 15. O livro da lei. Josias, que tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá, reinou por 31 anos antes de morrer no campo de batalha. No 18º ano de seu reinado, aconteceu algo que, pelo menos por um tempo, mudou a história do povo de Deus. Ouça 2 Reis 22, 11 a 20. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. O Ulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor.
Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram esta resposta ao rei. Pergunta 1. Que lições podemos aprender desse incidente? Estudiosos concluíram há muito que o livro da lei era Deuteronômio, que aparentemente esteve perdido por muitos anos. Em Profetas e Reis lemos, abre aspas, Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse antigo manuscrito. Nunca antes ele compreendera tão profundamente a clareza com que Deus havia posto perante os israelitas a vida e a morte, a bênção e a maldição. O livro era abundante em declarações assegurando a disposição de Deus em salvar completamente os que pusessem nele sua inteira confiança. Assim como ele havia atuado para livrá-los do cativeiro egípcio, agiria poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocá-los como cabeça das nações da terra. Fecha aspas. No capítulo seguinte de 2 Reis, podemos ver com que seriedade o rei Josias procurou guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma. E essa reforma incluiu uma purificação e limpeza de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Hilquias havia achado na casa do Senhor. Deuteronômio apresenta advertências contra as práticas das nações vizinhas. As ações de Josias, incluindo a execução dos sacerdotes idólatras em Samaria, revelaram o quanto os israelitas se afastaram da verdade que lhes foi confiada. Em vez de permanecerem um povo santo, condescenderam com o mundo, embora muitas vezes pensassem, estamos muito bem com o Senhor, obrigado. Que engano perigoso! Em nossa própria casa ou mesmo em instituições da igreja, o que precisamos purificar por completo a fim de servirmos verdadeiramente ao Senhor de todo o coração e alma? Segunda, 6 de dezembro. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10:15. O céu dos céus. Deuteronômio deixa bem claro que a lei e a aliança eram centrais, não apenas para o relacionamento de Israel com Deus, mas também para o propósito da nação como povo escolhido. Ouça Deuteronômio 10:12-15, onde são enfatizadas a lei e a posição de Israel. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Pergunta 2. O que quer dizer a frase céu dos céus? Que conceito Moisés quis apresentar com essa expressão? O que céu dos céus significa não está absolutamente claro, pelo menos nesse contexto imediato, mas Moisés aponta para a majestade, poder e grandeza de Deus. Ou seja, não apenas o próprio céu, mas o céu dos céus pertence a ele, muito provavelmente uma expressão idiomática que aponta para a soberania de Deus sobre toda a criação. O Deus grandioso, que governa o céu dos céus, olhou com amor para seu povo Israel e o chamou para uma aliança. Isso mostra o valor do povo de Deus.
Você ouvirá 3 versos, todos fundamentados na expressão que aparece primeiro em Deuteronômio. Pergunta 3. Em cada caso, que ponto está sendo defendido e como vemos a influência de Deuteronômio? 1 Reis 8:27. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Neemias 9:6. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Salmo 148, 4. Louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Neemias 9 apresenta a Deus como Criador e como o único que deve ser adorado. Ele fez tudo, até mesmo o céu dos céus e todo o seu exército. Na verdade, Neemias 9:3 diz que leram no livro da lei, muito provavelmente, como no tempo de Josias, o livro de Deuteronômio, o que explica por que mais tarde os levitas, em meio a louvores e adoração a Deus, usaram a frase céu dos céus, que está em Deuteronômio. Deus é o Criador não só da terra, mas do céu dos céus. E pensar que esse mesmo soberano foi crucificado. Por que a adoração é uma resposta tão apropriada ao que o Senhor fez por nós? Terça, 7 de dezembro. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10:15. Deuteronômio em Jeremias. Anos atrás, um jovem agnóstico buscava de modo apaixonado a verdade, qualquer que fosse essa verdade e aonde quer que ela o levasse. Por fim, ele creu em Deus Pai e em Jesus e aceitou a mensagem adventista do 7º dia. Seu verso favorito da Bíblia era Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Anos mais tarde, encontrou aquele verso novamente, mas em Deuteronômio, ou seja, Jeremias citou Moisés. Ouça Deuteronômio 4:23-29. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu, porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Pergunta 4. Qual é o contexto dessa promessa a Israel? E como essa promessa poderia se relacionar conosco hoje? Como já vimos, o livro de Deuteronômio foi redescoberto durante o reinado do rei Josias, e foi sob seu governo que Jeremias começou seu ministério. Não é de admirar, então, que a influência de Deuteronômio seja vista nos escritos de Jeremias. Ouça Jeremias 7, 1-7. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor.
fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Pergunta 5. O que Jeremias disse ao povo que fizesse e como isso se relaciona com o que está no livro de Deuteronômio? Repetidamente em Deuteronômio, Moisés enfatizou como a existência na terra de Canaã era condicional e que, se desobedecessem, não permaneceriam nesse lugar. Observe o aviso específico em Jeremias 7,4, indicando que sim, aquele era o templo de Deus e sim, eles eram o povo escolhido, mas nada disso importava se não fossem obedientes. Essa obediência incluía como tratavam estrangeiros, órfãos, viúvas, o que remonta diretamente a Deuteronômio e a algumas das estipulações da aliança que lhes cabiam seguir. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Ouça Jeremias 4,4. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar. Deuteronômio 36. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Qual é a mensagem para o povo e como o princípio se aplica igualmente ao povo de Deus hoje? Quarta, 8 de dezembro. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10:15. O que o Senhor pede? Muitos dos escritos dos profetas consistiam em apelos à fidelidade, e em particular, fidelidade à aliança, reafirmada antes de entrarem na terra. O livro de Deuteronômio descreve a reafirmação da aliança de Deus com Israel. Após 40 anos, o Senhor estava prestes a cumprir, ou começar a cumprir, mais de suas promessas de aliança, sua parte do acordo. Moisés os advertiu que cumprissem sua parte também. Muitos dos escritos dos profetas são basicamente apelos para que o povo cumpra sua parte na aliança. Ouça Miqueias 6, 1-8. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo,
Lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Amós 5:24. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Oséias 6:6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Pergunta 6. O que o Senhor disse ao povo e como isso se relaciona com o livro de Deuteronômio? Estudiosos da Bíblia viram nesses versos de Miqueias o que é conhecido como ação judicial da aliança, em que o Senhor processa ou apresenta uma ação contra seu povo por quebra do acordo. Nesse caso, Miqueias diz que o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, em que a palavra traduzida como controvérsia pode significar disputa judicial. O Senhor estava entrando com ação judicial contra eles, imagens que implicam o aspecto legal, além do relacional, da aliança. Isso não deveria surpreender, pois afinal, o ponto central da aliança era a lei. Observe também como Miqueias empresta a linguagem de Deuteronômio 10, 12 e 13. Porém, em vez de citá-lo diretamente, Miqueias o modifica trocando a letra da lei de Deuteronômio pelo espírito da lei, que é sobre ser justo e misericordioso. Seja qual for a aparência externa de religião e piedade, sacrifícios de animais, milhares de carneiros, não é isso que constitui a relação de aliança de Israel com Deus. De que adianta a piedade exterior se, por exemplo, cobiçavam campos e se apossavam deles, cobiçavam casas e as tomavam, e assim faziam violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança? Israel deveria ser luz para o mundo. Sobre eles as nações diriam maravilhadas. De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Portanto, deveriam agir com sabedoria e compreensão, o que incluía tratar as pessoas com justiça e misericórdia. Quinta, 9 de dezembro. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10, 15. A oração de Daniel. Uma das orações mais famosas do Antigo Testamento está em Daniel 9. Ao observar pela leitura dos escritos do profeta Jeremias que o tempo da desolação de Israel, 70 anos, estava prestes a terminar, Daniel começou a orar. E que oração! Uma súplica comovente na qual confessa seus pecados e os pecados de seu povo, enquanto ao mesmo tempo reconhece a justiça divina em meio à calamidade que se abateu sobre eles. Ouça Daniel 9, 4 a 19. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas,
que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó Senhor nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Pergunta 7. Que temas estão diretamente relacionados a Deuteronômio? A oração de Daniel é um resumo sobre o que a nação havia sido advertida em Deuteronômio a respeito das consequências de não cumprir sua parte na aliança. Daniel se referiu 2 vezes à lei de Moisés, que certamente incluía Deuteronômio, e nesse caso poderia estar se referindo especificamente a ele. Conforme Deuteronômio, eles foram expulsos da terra porque não obedeceram, exatamente o que Moisés havia dito que aconteceria. É muito trágico que, em vez de as nações ao redor dizerem certamente esta grande nação é um povo sábio e compreensivo, Israel se tornou um opróbrio para aquelas mesmas nações. Nas lágrimas e súplicas de Daniel, ele jamais fez o que tantos fazem quando ocorre uma tragédia. Por quê? Ele nunca questionou o motivo. Graças ao livro de Deuteronômio, Daniel sabia a razão de tudo. O livro de Deuteronômio deu a Daniel e a outros exilados a compreensão de que o mal que veio sobre eles não era apenas o destino cego, o acaso,
mas os frutos da desobediência, sobre os quais haviam sido avisados. Contudo, a oração de Daniel indicava que, apesar desses eventos, havia esperança. Deus não os abandonaria, por mais que parecesse assim. O livro de Deuteronômio ofereceu não apenas o contexto para se compreender a situação, mas também apontou para a promessa de restauração. Ouça Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição, que está determinada, seja derramada sobre ele. Observe a profecia sobre Jesus e sua morte na cruz. Por que ela foi dada ao profeta Daniel e a nós, no contexto do exílio de Israel e da promessa do retorno? Sexta, 10 de dezembro. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio 10, 15. Estudo adicional. Ralph Smith escreveu, abre aspas, o texto de Miqueias 6 é uma das passagens do Antigo Testamento, como Amós 5 e Oséias 6, resume a mensagem dos profetas do 8º século. O texto começa com um exemplo de uma ação judicial de aliança em que o profeta convoca o povo a ouvir a acusação que Yahvé tem contra eles. As montanhas e colinas são o júri porque existem há muito tempo e testemunharam a maneira pela qual Deus trata Israel. Em vez de acusar diretamente Israel de quebrar a aliança, Deus pergunta se o povo tem alguma acusação contra ele mesmo. O que eu fiz? Como eu o cansei? Diante da injustiça, alguns podem ter se cansado de fazer o bem. Diante das oportunidades de enriquecimento rápido, alguns dos proprietários de terras podem ter se cansado de guardar as leis da aliança. Fecha aspas. Em Profetas e Reis lemos, abre aspas, na reforma que se seguiu, o rei voltou sua atenção para a destruição de todo o vestígio de idolatria que havia permanecido. Os habitantes da terra tinham por tanto tempo seguido os costumes das nações que os rodeavam, de se ajoelhar diante de imagens de madeira e de pedra, que parecia estar quase além do poder humano conseguir remover cada traço desses males. Josias, porém, perseverou em seus esforços para purificar o território. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Hoje estamos na posição de Israel, tendo verdades que o mundo precisa ouvir. Isso é um privilégio. Será que estamos cumprindo nossas responsabilidades? O conhecimento do livro de Deuteronômio serviu de apoio à fé dos judeus na época de Daniel? De modo semelhante, o entendimento das Escrituras nos ajuda a lidar com dificuldades que, de outra forma, seriam desanimadoras? Pense na profecia das 70 semanas. Que papel a aliança tem nessa profecia? Por que a aliança é tão importante nesse contexto e também para nós?